Pois bem, Ricardo, existe uma ação civil pública, ela é de 2013, de novembro de 2013, foi sentenciado esse processo em outubro de 2016, e o detalhe é que é uma ação civil pública contra cada um dos três municípios, Pedreiras, Lima Campos e Trizidela do Vale. Então, os três processos foram julgados no mesmo dia, o município de Pedreiras e o município de Trizidela não recorreram, e o município de Lima Campos recorreu da sua sentença e o processo está para o Tribunal de Justiça para apreciar. No caso específico de Pedreiras, que está gerando esse interesse todo, o debate, o processo, o município de Pedreiras, em 2018, já na gestão do atual prefeito, foi notificado para prestar informações e informou uma série de diligências que estavam sendo executadas, que estaria sendo aprovado o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que houve audiências públicas, inclusive trouxe fotos da situação do aterro sanitário na época, do lixão, né, lá no Morro da Balança, e da cooperativa de catadores de lixo, né, que faz o trabalho de reciclagem de alguns resíduos. Então, de 2018, de outubro de 2018 até o presente momento, o município de Pedreiras não trouxe nenhuma outra informação. Então, o processo foi despachado no dia 13 de agosto, né, na terça-feira passada, justamente pedindo que o município, em 5 dias, informe quais providências efetivamente foram adotadas de outubro de 2018 até a presente data, se foi feita a licitação, se foi aprovada a lei, e também apresente um cronograma que demonstre efetivamente o que vai ser cumprido daqui em diante. Porque é compreensível que um investimento dessa envergadura tenha uma certa dificuldade para o seu financiamento. Então, recursos próprios, o município vai ter dificuldade com recursos próprios para construir. A Lei de Resíduos Sólidos, que é uma lei federal, ela teve os seus prazos, toda vez que o prazo é encerrado, ele é prorrogado. E isso acaba criando um certo comodismo por parte do poder público em efetivar essa política pública. Então, efetivamente, o que a gente tem para fazer é que o município tem um dever de cumprir o que foi determinado na sentença, que é desativar o lixão do jeito que está atualmente e criar estratégias, uma política pública municipal de resíduos sólidos, para que seja construído um aterro sanitário adequado aos padrões ambientais que a legislação prevê, né? Doutor, durante uma reunião realizada com comerciários, com a população em geral, inclusive o prefeito municipal esteve presente, ele alegou o seguinte, que uma das maiores dificuldades é encontrar esse terreno. Quando ele fala em comprar esse terreno pela prefeitura municipal e a pessoa que é proprietária descobre que é para construir um aterro sanitário ou um novo lixão, a pessoa desiste da venda. De que forma isso pode ser resolvido? É muito simples, o município tem que abrir um procedimento. Então, eu imagino que se existe essas supostas propostas de compra de imóveis para a edificação desse aterro sanitário, então que o município tenha isso documentado. Então, não basta meramente afirmar verbalmente que isso ocorreu, né? Então, um processo de compra de um imóvel é um processo administrativo formalizado e deve ter sido feito um estudo adequado para identificar que aquele imóvel atende aos requisitos que o município pretende edificar um aterro naquele local, né? Se a parte não aceita a venda daquele bem, é uma liberalidade, é um contrato de compra e venda, é um contrato bilateral, os dois têm que concordar. Mas, no caso do poder público, existe o chamado desapropriação por interesse público. Então, se o município entende que aquele imóvel atende aos requisitos, o município abre um processo administrativo de desapropriação. Então, é fácil de resolver. Agora, a questão realmente exige recursos suficientes para dar suporte a essa obra, porque realmente é uma obra pública de grande envergadura, a gente percebe que é uma realidade do Brasil, existe aí pesquisas e estudos que não atinge nem 20% dos municípios brasileiros têm aterro sanitário adequado. Esses municípios serão multados caso não obedeçam à justiça, o que diz a lei referente aos lixões? Justamente, a sentença combina a multa diária por descumprimento. Esse valor da multa certamente vai ser revertido justamente por cumprimento dessa obra. Mas, a princípio, na forma como o processo está caminhando, o próprio Ministério Público ainda não fez o pedido da incidência dessa multa diante da compreensão de que é necessário que o próprio poder público administrativamente resolva essa questão. É uma questão de uma decisão política que já tem uma decisão judicial determinando que seja cumprida. Então, agora cabe ao poder público, aí eu digo, tanto ao prefeito municipal também como à Câmara de Vereadores, que é parte essencial nesse debate,
adotar providências para que essa política pública, já determinada por uma sentença judicial transitada em julgado, se efetive. Doutor, o que a gente pode observar é que não pode continuar da maneira que está, já que, segundo a lei, lixões, aterros sanitários, eles têm que estar a 12 quilômetros da zona urbana. Esse nosso aqui, ele está praticamente dentro da zona urbana. Justamente. Então, tanto daqui de Pedreiras, quanto de Trizidela, quanto de Lima Campos, eles não cumprem os ditames normativos. Inclusive, na sentença dos 3 processos, nas 3 sentenças é enfatizado que poderiam os 3 municípios se consorciar. E aí cabe às câmaras de vereadores se deliberarem, os municípios fazerem um documento conjunto, instituindo um consórcio público para gerenciar a questão de resíduos sólidos. Na sentença, inclusive, se admite que seja celebrado esse convênio, esse consórcio com outros municípios, porque, de fato, unindo forças, e aí a gente vai unir também os orçamentos, né? Unindo forças e orçamentos públicos, efetivamente isso poderia ser viabilizado. E eu, inclusive, enfatizo que estamos num momento de crise orçamentária, o Brasil todo, a gente vive ainda esse momento, estamos superando, mas aqui no caso dos 3 municípios, Pedreiras, Lima Campos e Trizidela do Vale, eles recebem recursos que não, digamos assim, não fazem parte do orçamento normal, né? São os royalties. Então, os royalties eles são justamente recursos que ingressam no orçamento do município para adoção, para cobrir justamente despesas que podem ser, no caso, contempladas no caso do lixão. Poderia ser revertido o valor do royalty para o atendimento dessa medida. O município não pode utilizar o royalty para pagar a despesa permanente, por exemplo, não pode usar royalty para pagar folha de pagamento, para pagar aposentado. Então, o município deveria estar fazendo caixa com esse recurso para efetivamente implementar políticas públicas, entre elas o aterro sanitário. Inclusive, é um recurso adquirido através de recursos ambientais, né, de gás, o gás natural que sai do meio ambiente, poderia ser usado também para investir nesse meio ambiente, no caso dos lixões, né, doutor? Justamente. Então, no momento que foi feito o licenciamento municipal, autorizando a exploração dessa atividade econômica, que reverte para o cofre municipal o royalty, o município poderia ter, inteligentemente e com criatividade, ter feito uma compensação ambiental. Olha, vamos autorizar a execução desse serviço, da exploração do gás, e, em contrapartida, você construa o aterro sanitário. Uma empresa dessa, com certeza, e aí isso faz parte também de uma política de responsabilidade social e ambiental, uma empresa dessa de grande porte, com certeza colaboraria de forma efetiva para a implementação dessa política pública.